Quem não arrisca, não petisca. Mas será que precisa ser assim? Existe uma linha muito tênue entre coragem de fazer as coisas que precisam ser feitas e falta de noção de perigo. Suposição de intocabilidade, de imortalidade. E um exemplo que eu sempre uso: só morre afogado quem sabe nadar. Quem não sabe nadar, não se arrisca. Quem nada, faz as coisas muito mais ousadas. Por exemplo, quem gosta de saltar, vai dar saltos muito mais ousados, muito mais perigosos numa cachoeira. Então, tem muito mais riscos. Exato. Então você está dizendo que nós temos que ser medrosos, covardes, e não temos que arriscar em nada? Que nós não temos que aprender a nadar? Olá pessoal, esse é o canal do Casal Mais Leve. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa uma curtidinha no nosso vídeo. E o nosso objetivo aqui é que tanto vocês quanto nós tenhamos uma vida muito mais leve. Então nos ajude para que possamos propagar leveza para todo mundo. Quando a gente tem muito medo de tudo, acaba que a gente não consegue viver a vida tão leve. A gente acaba contagiando as outras pessoas ao nosso redor também. Seja por causa de medos próprios, seja por causa de preconceitos. Muitas vezes nós acabamos desestimulando as pessoas de fazerem as coisas que poderiam ser muito importantes na vida delas. E nós mesmos deixamos de viver tudo que a gente podia ter reservado nessa vida aqui por sermos conservadores demais em alguns aspectos. E não tem nada de errado em ser conservador. Eu mesmo me considero bastante conservador. Gleice, então, nossa, muito mais. Se tiver que comer no mesmo restaurante todas as vezes e repetir a mesma comida, e isso não é um exemplo aleatório, por ela tá tudo certo. E eu também não ligo. Mas nesse exemplo especificamente, não tem problema nenhum. O time que tá ganhando não se mexe, né? Mas em outros aspectos podemos ter problemas por ser conservadores até demais. Eu gosto de inovar um pouco mais nas coisas. Então, eu gosto de uma gastronomia diferente, eu gosto de conhecer pontos turísticos que foram pouco explorados. O exemplo do restaurante. Eu gosto de arriscar a gastronomia local. E aí eu posso arriscar um restaurante e acabar sendo pior. Mas muitas vezes a surpresa é boa e ele é melhor. E eu só vou saber ser melhor ainda do que aquele inicial que a gente era apegado se eu arriscar. Não se trata de arriscar o tempo todo, de não ter rotina, de tentar tudo que é novo o tempo todo como se não houvesse amanhã. Não ter medo de nada. Agir que nem o Batman, andando por aí loucamente, arriscando tudo o tempo todo, incluindo coisas perigosas. Nós podemos ter nossa vida encurtada por causa disso. A frase ecoada por muitos aventureiros que ficam é assim: ah, mas ele se foi fazendo o que ele amava fazer. Gente, mas será que ele não podia continuar fazendo o que ele amava fazer por mais tempo? Se ele tivesse um pouquinho mais de equilíbrio, podia fazer isso por muitos e muitos anos mais. E claro que a gente não tem o controle total sobre a vida, mas dá pra gente tentar evitar de morrer antes do tempo, um pouquinho, né, pelo menos. Vamos fazer uma enquete. Vamos supor que você precisa ir em um lugar que costuma ter muito furto. Vou dar o exemplo do Brás, lá em São Paulo. Ah, estava esperando que eu fosse dar exemplo do Rio de Janeiro. Não vou falar do Rio de Janeiro, não. Já fala muito mal do Rio de Janeiro em off. Rio de Janeiro não tem assalto, não, gente. Lugar mais seguro do Brasil. Só governador brabo. Os últimos 6 já foram até presos. São tão brabos que todo mundo preso, ninguém mexe com eles, ninguém mexe com o Rio de Janeiro. Vamos voltar pro Brás. Eu nunca fui até o Brás. É um dos lugares que dizem que tem roupa mais barata no Brasil para comercializar. Você vai lá, você compra, você gira a economia, um baita negócio para todo mundo, e aí você revende essas roupas muito mais caras em outras cidades, em outros estados, e lucra bem, né? Então, muita gente faz isso, muita gente sai de vários lugares do Brasil para comprar no Brás, compra com preço bom e revende. Vamos supor que você seja um comerciante e que valha muito a pena o negócio, porém, lá você já sabe que tem muito furto.
E aí você costuma usar o seu celular para registrar tudo que você precisa comprar, entrada e saída, fazer comparativo de preço. Só que te deram a informação que mexer no celular lá é arriscado demais. Risco muito gigante de você ser roubado. O que você faria? Coloca aí nos comentários pra gente qual o número que você vai responder da nossa enquete. A opção 1 que eu vou dar. Você desistiria de ir para o Brás por conta do risco. Opção 2. Você iria, mas não levaria o seu celular e aí faria no papel, faria de uma outra forma. Opção 3. Você iria, levaria o celular, mas só usaria quando você estivesse dentro de alguma loja que você considerasse segura. Opção 4. Você iria, levaria o celular e mexeria nele na rua mesmo. Afinal, você não vai deixar de viver a sua vida por causa de risco, por causa de bandido. Se você for roubado, a culpa não é sua, e sim do ladrão. Opção 5. Se alguém viesse te roubar, você partiria para cima, cairia na pancada e tentaria ficar com o celular a qualquer custo. E aí? Qual a sua escolha? Qual é o ponto de equilíbrio aqui? Quais seriam as opções que não são extremas? Vamos lá. A opção 1 é extremo do medo. No meu ponto de vista, pelo menos. Eu vou deixar de fazer absolutamente tudo por conta de um risco que pode ou não acontecer comigo. E isso é muito comum em atitudes corriqueiras da nossa vida. Tem muita gente que se apega ao medo para deixar de agir em qualquer circunstância. E em pequenas mudanças, em pequenas decisões do dia a dia, e gera uma grande ansiedade, gera apreensão, gera preocupação com muita antecedência, até que a pessoa chega ao ponto de desistir de certas coisas. E deixam de viver coisas que poderiam ter sido maravilhosas muitas vezes. Já a opção 5 é a atitude de alguém extremamente corajoso e burro. Gente, um celular vale mais do que sua vida? Diz o velho e bom ditado. É melhor um covarde vivo do que um herói morto. Tô que nem tiozão hoje, né? Cheio de clichê, né? Óbvio que isso não significa que tem que viver numa bolha, que eu vou abrir mão de valores e aceitar as coisas inegociáveis para ficar vivo. Mas eu também não preciso ser inconsequente para ser corajoso. Eu posso demonstrar coragem de muitas outras formas, sem colocar a minha vida necessariamente em risco e sem colocar a vida de ninguém também em risco. O ponto aqui é bom senso. Quando eu vou aplicar ou não a iniciativa de coragem? Eu também não escolheria a opção 4. Porque se eu for roubado, é óbvio que a culpa não é minha. Mas é melhor eu me manter com o meu celular do que ficar dando argumentos do porquê, teorizando de que a culpa não é da vítima e sim do bandido. E bandido quer lá saber se a culpa é dele, se a culpa é minha. Ele não tá nem aí, levou o celular, acabou, perdi o celular. O que vai ficar adiantando meu blá blá blá, minha teoria? Ele vai me roubar, não tá nem aí. Óbvio que a culpa nunca é da vítima, ninguém tá falando disso. Só que eu já tenho estatística da incidência de roubo na região. E aí eu vou me arriscar pra quê? Se eu não me protejo, eu sou só um teórico alienado e burro. Quer ver uma situação que eu agi com total equilíbrio? Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu aprendi a andar de stand-up paddle. Cara, é fantástico. É muito legal. É sensacional andar naquilo ali. Se você não fez ainda, eu super recomendo. Então, um dia eu estava lá no Nordeste, na maior paz do mundo, em cima do stand-up, aprendendo a andar. Lá em Maceió, aquelas águas cristalinas, você vê tudo assim, no fundo, vê os peixinhos, vê os corais. E aí, eu tava à frente assim de mais ou menos umas 5 pessoas e eu olhei para baixo naquela água cristalina e eu vi milhões de ouriços daqueles espinhosos pretos. Naquele momento, gelei. Uma pessoa extremamente profissional e habilidosa em stand-up provavelmente seguiria o curso normal, já que tem toda a habilidade e saberia que tinha segurança de si mesmo, que nada a faria cair no mar em cima daqueles ouriços. Mas será que toda a experiência e habilidade são suficientes? E se tiver algum desequilíbrio por um motivo externo? E se o mar se agitar demais por algum motivo, por algum barco que passou,
ou não sei, se alguém te distrair, se, fica naquela dúvida, né? Então, na minha dúvida, eu mantive o percurso, mas eu já sinalizei para todo mundo de baixo, ajoelha no stand-up, não vamos fazer isso em pé, tá cheio de ouriço aqui. E aí, eu minimizei os riscos a quase zero, a chance, né? Qualquer coisa a gente ainda agarrava deitadinho ali na prancha, né? E aí, apreciamos o mar, apreciamos os ouriços e continuamos em segurança, tranquilidade, por causa de bom senso. Mas nem sempre as coisas foram tão bem resolvidas e tão bem definidas assim na minha cabecinha, não. Grande parte da minha vida foi com muito medo de tudo. Até o fatídico dia em que eu fui parar na Bolívia. Volta semana que vem, te prometo que você vai se divertir.